Vamos para a palavra então, vamos nos alimentar mais ainda daquilo que Deus preparou para nós. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Dá uma olhada do seu lado, vê se tem alguém aí que precisa de uma carona. Você compartilha, sempre bênção também compartilhar, né? A palavra de Deus. Segunda Crônicas, capítulo 7, verso 14. Quem achou, diga amém. Amém. Não achou, diga misericórdia. Vamos lá então? 2 Crônicas 7, 14. Que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos ler todos juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Vamos orar mais uma vez. Pai, apresentamos diante do Senhor nosso coração, que agora ouvirá a sua palavra. Continuamos te pedindo que o Senhor possa transformá-lo num terreno fértil capaz de absorver a semente da sua palavra, e que possamos produzir frutos, Pai, que glorifiquem o teu santo nome. Queremos colocar nossa mente cativa à mente do Senhor agora, Pai, e oferecer toda a nossa atenção ao Senhor agora, em nome de Jesus. Amém. Desligue o seu celular, não converse com quem está do seu lado, por favor, e não se movimente desnecessariamente pelo salão, ok? Tem uma pessoa muito especial querendo falar com vocês. Não sou eu, é o próprio Deus. Aleluia. Mas é claro, como instrumento, sou utilizado para que você também seja abençoado. É verdade? Aleluia. Nós vamos então falar nessa noite a respeito de avivamento. Avivamento. Hoje nós vemos a palavra avivamento sendo utilizada por muitas pessoas, em muitos lugares e em diversas situações. Porém, temos visto esta palavra perder um pouco do seu sentido, porque pessoas falam, pregam, cantam, porém poucos vivem a essência e a realidade de um verdadeiro avivamento. Hoje eu vejo o avivamento empoeirado e enferrujado no meio do povo de Deus. Mas pastor, o que é avivamento? O avivamento tem várias definições, porém contendo a mesma essência. Uma dessas definições é a mudança de um cenário caotizado pelo pecado em um cenário de justiça e paz do Espírito Santo de Deus. O avivamento também pode ser considerado como uma volta ao primeiro amor, como a volta às primeiras obras, aquelas que você praticava quando logo conheceu o Senhor e deixou o tempo que é morte matar tudo isso dentro de você. O avivamento é a descoberta de um oásis no deserto, é a prática pura do Evangelho, puro e verdadeiro. Na minha caminhada como pregador do Evangelho e também pregador do avivamento, eu sempre fui confrontado com uma pergunta:
que sempre me persegue. E a pergunta é a seguinte: você, Igor, acredita no avivamento? Eu sempre fui desafiado a responder essa pergunta e ainda continuo sendo desafiado a responder esta pergunta. E todas as minhas respostas sempre me levaram a agir em prol de um verdadeiro avivamento. Portanto, eu acredito no verdadeiro avivamento. Por isso eu procuro tomar atitudes radicais. Eu quero perguntar a você nessa hora: você acredita no verdadeiro avivamento? Dentro da sua casa, que pode mudar um cenário que você já está dando como perdido. Dentro do seu trabalho, que você já não suporta mais o ambiente, e Deus pode fazer um avivamento ali, levar um avivamento através de você. E esse ambiente que antes era amargo, agora vai passar a ser doce, por causa da presença do Espírito Santo de Deus. Eu acredito nesse avivamento, principalmente quando eu lembro de experiências com o próprio avivamento. Está aqui no púlpito Washington, que é um companheiro de caminhada há vários anos. E dentro dessas nossas viagens, das nossas ministrações, nós já experimentamos muitas experiências de avivamento. Uma delas, estávamos ministrando numa igreja, numa conferência, e buscando a Deus e querendo ver o sobrenatural de Deus em pessoas transformadas. Simplesmente o ambiente ficou enfumaçado. Nós procuramos saber de onde vinha aquela fumaça. Não tinha cheiro de queimado, era simplesmente uma fumaça da glória de Deus, da presença de Deus no lugar. E o resultado de tudo aquilo foi que a presença de Deus envolveu todos que estavam ali, inclusive a gente. E nós fomos tremendamente abençoados e transformados. Eu me lembro de uma outra conferência em Minas Gerais, onde estivemos ministrando por 3 dias, numa igreja extremamente tradicional, fria. Não tenho nada contra o tradicionalismo, tenho tudo contra a frieza espiritual. E ali, naqueles dias, a igreja experimentou um mover sobrenatural do Senhor. E já se passaram anos, e esse mover ainda se perpetua no meio deles. Eu me lembro de uma pregação que fizemos numa escola dominada por drogas, violência e falta de respeito. E ali nós vimos o cenário mudar na nossa frente. Tudo isso por quê? Não para me ensoberbecer e me achar alguém, não, mas para fortalecer a minha memória. Porque a palavra de Deus diz lá em Lamentações 3:21: quero, pois, trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Então, se eu desejo um avivamento, eu preciso ter uma esperança quanto a esse avivamento. Portanto, tudo isso me faz acreditar que o avivamento é possível nos nossos dias, sim. O avivamento é possível, sim, mesmo dentro de um cenário desanimador, como é essa sociedade que nós vivemos, cautizada pelo pecado. Muitas vezes nós achamos que a nossa atitude não pode mudar esse cenário tão caótico. Muitas pessoas vivem insistindo nesse mesmo erro, dizendo: eu não vou fazer nada para mudar minha família, porque já tem anos que tentamos fazer alguma coisa e nada muda. Quem sou eu para mudar isso aqui? Ninguém quer mudar. Será que eu sozinho vou conseguir mudar? Será que eu sozinho vou conseguir mudar a minha sala, que só tem pessoas interessadas em sexo ilícito, em drogas, baladas e rock and roll? Nós colocamos uma coberta em nossa covardia. Nós simplesmente, com atitudes como essa, cobrimos a nossa covardia, dizendo assim: eu não vou querer, eu prefiro ficar sentado no meu sofá, na minha zona de conforto, sem ter que orar, sem ter que jejuar, sem ter que ficar de joelhos, porque isso dá calo nos joelhos. Não quero fazer isso. Um pensamento equivocado esse. Preste bem atenção no poder que uma pessoa tem. Em 1923, um voto apenas deu a Hitler o controle do partido nazista. Uma pessoa apenas. Um voto apenas deu a Hitler o controle do partido nazista. Em 1776, um voto apenas, uma pessoa apenas,
fez com que a língua inglesa se oficializasse ao invés da alemã nos Estados Unidos da América. Olhando para a palavra de Deus, vemos Elias, uma pessoa rude, inculta, simples, vinda de uma cidade chamada Tisbé, que nem tem no mapa. Esse homem simplesmente foi um dos maiores profetas registrados na palavra do Senhor. Ele enfrentou no monte 450 profetas de Baal. Um contra 450. Pensa em quem venceu? Porque quando você está com Deus, você é a maioria, independente do lugar que você se encontra. Ah, mas na minha sala sou eu que sou crente. Mas se Deus está com você, você é a maioria. Se Deus está do seu lado, você é a maioria. Nunca subestime o poder de uma única pessoa. Nunca subestime o poder de uma única pessoa. Você pode fazer a diferença. Diga isso para quem está do seu lado: meu irmão, você pode fazer a diferença. Igreja, preste atenção. Os homens estão atrás de métodos, mas Deus está atrás de pessoas. Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Deus não quer saber se eu tenho o melhor método para uma igreja crescer. Deus não quer saber se eu tenho as melhores estratégias para tirar o pecado do meio da juventude. Não, Deus quer saber se eu estou disposto a ser ungido por Ele. Deus quer saber se eu estou disposto a me submeter e a me render diante dEle. Porque diante de 10 pessoas sábias, preparadas, capacitadas, e uma pessoa inculta, rude, simples, mas apaixonada por Deus, Deus não vai pensar duas vezes antes de escolher esta uma pessoa apaixonada por Ele. Eu prefiro contar com um apaixonado do que 10 pessoas de diploma e de arrogância espiritual. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus, Ele levanta os humildes, Ele ergue, Ele honra os humildes, mas Ele despreza e Ele repreende os orgulhosos e os soberbos. O texto-chave do avivamento que lemos no começo fala sobre o caráter de alguém que quer experimentar esse verdadeiro avivamento. Fala do arrependimento dos pecados e do abandono dos mesmos. Fala também da sede, da fome e da face de Deus. Esse é o perfil da geração do avivamento. Caráter santo que gera o milagre do avivamento em meio à busca faminta e sedenta pela face de Deus. Ei, Deus está enojado de gente que quer só as mãos dele que abençoam. Deus já está no limite com gente que entra numa igreja falando assim: me dá, me dá, me dá. Deus quer ver uma geração que entra numa igreja e fala assim: eu te dou, eu te dou, eu te dou meu coração. Face de Deus. Deus, Ele precisa ser adorado por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele dá. Deus não é o Papai Noel. Deus não é o coelhinho da Páscoa. Deus, Ele é Deus. Ele é uma pessoa. Ele é um companheiro. Ele é um amigo. Ele é soberano. Ele só pode ocupar um lugar na nossa vida, o centro dela, não as margens, não nas bordas, mas somente o centro. Por que, pastor Igor? Porque quando Jesus morreu por mim e por você, Ele não morreu no quartinho escuro, e nem morreu 99,9%, não, Ele morreu 100%. Ele se entregou 100%. O sacrifício precisava ser perfeito, por isso Ele morreu de forma completa, inteira. Ele pagou o preço que Ele tinha que pagar. E o que Ele exige de mim e de você é o seguinte: que nós venhamos a dar a Ele toda a nossa vida, a vida inteira, a vida completa nas mãos do Senhor. Eu te pergunto uma coisa: será que Deus merece você entregar a vida toda para Ele? Será que Ele merece você entregar toda a sua vida para Ele? Tem gente que vive insistindo dentro dessa guerra interior, dizendo bem assim: não, mas tá muito legal aqui no mundo. Não, esses pecadinhos aqui de estimação, esses Pokémon, eu não vou largar não.
Não vou deixar minha cerveja na minha pau, meu futebol no domingo, que o culto se lasque pra lá. Se você não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz e seguir a Jesus, você não é digno de caminhar com Ele. Vale a pena servir a Deus? Vale a pena servir a um Deus que não é um Deus carrasco? A nossa escravidão com Cristo é a escravidão mais louca que existe nessa terra, porque nos dá a verdadeira liberdade. Você consegue entender um negócio desse? Ah, eu sou servo de Cristo, eu sou o cara mais livre desse mundo. Ah, mas você não provou o mundo. Ei, me mostra uma coisa que é melhor do que Jesus aí. Nunca vai existir algo que se compare à grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Nunca, nunca. Guarde bem isso. Nunca. Todos os relatos de pessoas ímpias que morreram sem Deus no leito de morte era a coisa mais absurda que você pode imaginar. De gritos, de desespero: me dá Deus, me dá Deus. Eu passei minha vida toda fugindo de Deus. Eu passei minha vida toda dizendo que a igreja era o pior lugar do mundo, metendo o pau nos crentes. Eu passei minha vida toda no pecado, isso não adiantou nada. Olha o desespero, eu estou indo para o inferno, eu estou indo para a eternidade sem Deus. Eu não troco 70 anos de prazer na carne por toda uma eternidade com Cristo de maneira nenhuma. Viver com Jesus também aqui na terra não é esse martírio que as pessoas pintam por aí afora, porque aqui nós vivemos vida em abundância. Não vivemos uma vida de qualidade, vivemos uma vida de abundância. Abundância de tudo aquilo que Deus tem para dar para nós. Quando eu falo de abundância, eu falo que a alegria é abundante. A alegria transborda, a paz transborda, a segurança transborda. Tudo isso é abundante na nossa vida. Não troque momentos de prazer por toda uma eternidade. Jesus quer te dar o melhor. Jesus quer te dar o céu. Jesus quer te dar o paraíso. Jesus quer te dar coisas que você nunca conseguiu imaginar como ser humano limitado nessa terra. Pensa numa coisa ilegal que você gosta de fazer aqui nessa terra. Deus tem uma coisa infinitamente melhor do que isso que você acabou de pensar agora. Deus é a razão da nossa existência. Deus é o melhor caminho a se seguir. Deus é o caminho, a verdade e a vida representado em Jesus. É no agir, queridos, que o avivamento vem, e não na inércia. Portanto, se você quer experimentar o avivamento na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, na sua vida pessoal, você precisa agir. O avivamento não vem sobre gente preguiçosa. O avivamento não vem sobre gente que não quer agir. O avivamento vem dentro da sua atitude. É o que decidimos fazer que muda a nossa história. Diga isso em voz alta comigo. É o que eu decido fazer que muda a minha vida e a minha história. Aleluia. Meus queridos, o que empoeira o avivamento são os desvios de caráter, e o que enferruja o avivamento é a falta de sede e de fome de Deus. Nós vamos descobrir agora o avivamento, tirando a poeira do caráter e desenferrujando a nossa sede e a nossa fome de Deus. Quantos querem embarcar comigo nessa viagem aqui? Em nome de Jesus. Vamos descobrir o avivamento agora. Vamos entrar dentro do centro da vontade de Deus. Se você praticar aquilo que o Senhor tem para falar para você nessa noite, você se tornará alguém invencível na presença de Deus, porque nem a morte vai poder te derrotar. Consegue me compreender? Nem a morte vai poder te derrotar. Em primeiro lugar, o avivamento se torna real quando a conversão é genuína. O avivamento se torna real quando a conversão é genuína. Um terrível fenômeno tem assolado a igreja do Senhor nesses últimos dias: o fenômeno da adesão. Muitas pessoas hoje estão aderindo ao cristianismo e não se convertendo ao cristianismo.
A adesão ao cristianismo tem sido maior do que a conversão ao mesmo. Pessoas têm preferido dizer: eu vou na igreja, eu gosto, acho legal, o pastor legal, as músicas são legais e tal, mas eu não quero compromisso. Eu não quero compromisso. Outras são mais ousadas e dizem assim: não, eu não quero compromisso agora. Eu estou acertando alguns detalhes na minha vida, eu estou acertando algumas gambiarras na minha vida aí, e aí quando eu acertar isso, aí eu posso fazer um compromisso. Sabe quando é que você vai fazer isso? Never. Nunca. Nunca. Ei, Deus te ama do jeito que você é. Deus te ama do jeito que você está. Deus, Ele quer que você venha aí do jeito que você se encontra hoje. Ele não tem preconceito. Ele é mestre em consertar cacos e fazer dos cacos belos castelos para a honra dele. Não tem desculpa diante de Deus. Será que você sozinho vai conseguir enfrentar e resolver as suas gambiarras? Com Deus do seu lado, eu te garanto que vai ser mais fácil. Ele vai te proporcionar mais força. Ele vai te proporcionar a atitude correta, a direção sábia para você resolver tudo isso. Mas voltando a esse fenômeno, o fenômeno da adesão, muitas pessoas estão aderindo ao cristianismo e não estão se convertendo a ele. Qual o motivo, pastor? Eu vejo o principal motivo sendo: as mensagens que têm saído dos púlpitos das igrejas não têm confrontado mais o caráter das pessoas. As mensagens não confrontam mais o caráter. Nós temos visto hoje uma imensidão de mensagens de autoajuda. Vemos mensagens de autoajuda substituindo a pregação do Evangelho puro e verdadeiro. Mas o que nós precisamos verdadeiramente não são de mensagens de autoajuda. Nós precisamos da ajuda que vem do alto. E a ajuda é Jesus. Nós não precisamos de mensagem de autoajuda, mas do socorro que vem do alto. Hoje nós não vemos mensagens que confrontam o caráter. Quando eu falo que não vemos, eu falo de forma geral, porque aqui nós somos comprometidos com a verdade do Evangelho. Nós não negociamos a verdade do Evangelho. Mas quando eu falo de forma geral, eu falo com pesar no meu coração, porque o meu desejo é que os meus irmãos que estão no engano sejam descobertos em seus olhos e experimentem desse avivamento de Deus na vida deles também. Não estamos aqui para falar mal de A, B, C ou D. Estamos aqui para falar de uma situação crítica, global, geral, no meio do povo de Deus. Pessoas que saem do culto falando assim: e aí, velho, como é que o que você achou do culto lá? Ah, o culto foi maneiro, velho. Foi filé, velho. Aí o outro pergunta: e aí, e que o pastor pregou lá? Ah, não sei não, velho, mas foi maneiro, velho. Foi legal pra caramba, pulei, dancei, chorei. Aí não adianta nada, poxa. Na segunda-feira tem muitos de vocês que não vão se lembrar daquilo que nós pregamos hoje. Eu tenho uma raiva disso. Sabe? O meu desejo é que a mensagem fique impregnada no coração de vocês. Que isso seja alimento para vocês durante a semana toda. Não que você não deva buscar a Bíblia na sua casa e buscar a sua vida devocional com Deus diária, mas que você tem que deixar a palavra de Deus te marcar. A pessoa que realmente Deus fala no culto, vai sair do culto, o cara vai perguntar: e aí, velho, beleza? Rapaz, nosso pai, o que foi, cara? Rapaz, parece que um caminhão passou em cima de mim no culto ali da igreja agora. Eu fui atropelado pelo Espírito Santo de Deus ali, cara. Eu fui jogar no chão, sabe? Jogar na lona mesmo, tipo, me render, me dobrar diante de Deus, experimentei um avivamento na minha vida, cara. Aí sim. Sabe por quê? O que Deus verdadeiramente deseja fazer comigo e com você num culto como esse é nos confrontar. O verdadeiro convertido é aquele que não é o mesmo de ontem. Ah, pastor, mas o meu ontem foi muito difícil. Ei, é nas dificuldades que você aprende mais, não é mesmo? Ah, mas não deu nem para perceber o quanto eu cresci. Ei, se você engatinhou ontem,
em direção a Deus, você já está no lucro já. Você não pode ser igual a ontem, você tem que ser melhor do que ontem. A verdadeira marca de alguém convertido é a transformação constante na sua vida. Eu, por exemplo, não sou o mesmo pastor Igor da semana passada. Eu cresci, eu amadureci, eu aprendi com as dificuldades, eu engatinhei quando precisava engatinhar, eu corri quando precisava correr, mas eu cresci. Quer saber se alguém é crente? Não acredite só no falar. Procure ver na vida dessa pessoa se ela está sendo transformada dia após dia. Procure observar nas atitudes, no falar dela, se ela está demonstrando algo novo, se ela está demonstrando amadurecimento, se ela está crescendo. O verdadeiro convertido é aquele que não é o mesmo de ontem. O testemunho também é um outro grande sinal da verdadeira conversão. Igreja, preste bem atenção. Quando nós formos crentes lá fora, o mundo vai mudar. Quando nós decidimos ser crente de verdade lá fora no mundo, aí o mundo vai mudar, o mundo vai experimentar o avivamento. O mundo não é transformado somente pelas mensagens que saem dos púlpitos. O mundo é transformado principalmente pelo testemunho dos crentes que estão lá fora. É lá no seu trabalho, na sua escola, é lá que o mundo precisa ver que existe um Deus fora das quatro paredes. Imagine você, jovem, se você começar a dar o seu testemunho dentro do ônibus. Se você botar esses meninos que ficam botando funk dentro do ônibus lá no bolso e começar a cantar um louvor lá dentro, lá, olha, expulsar o demônio do funk em nome de Jesus. Você começar a testemunhar lá dentro. E aí? O mundo está provando que eles são muito mais loucos pelo pecado do que nós. Compra esse trem grande assim também. Compra uma caixa dessa aqui, leva nas suas costas, bota lá dentro do ônibus lá, bota todo mundo para dançar lá o forró da Cassiane lá dentro, vai em nome de Jesus. 500 graus de puro fogo e poder. Vai fazer a enfermidade desaparecer, vai fazer o inimigo fugir de você. Assim até parece que eu gosto, né? Assim, o negócio grava na nossa cabeça. Não é o meu estilo, mas a música, a letra satisfaz. Nós precisamos então, queridos, de fazer nossa parte lá fora. Porque crente aqui dentro é muito fácil. Você não me engana, vindo aqui sorrindo, pastor, maravilha, pela unção, pelo fogo. Não me engana, não me engana. Porque a nossa geração nunca foi tão inconstante como hoje. Tem gente que baixa nas minhas costas, pastor, estou pronto para ganhar o inferno todo para Jesus. Estou pronto para entrar na minha sala de aula e pregar a palavra de Deus lá dentro e fazer o avivamento acontecer. No outro dia, o mesmo cara ali que foi pastor, olha por mim. Eu falei, por quê? Converteu muita gente lá, está precisando de aconselhamento? Não, pastor. Eu estou quase desistindo da fé aqui, pastor. Olha comigo, o que eu estou desviando. O povo vai entrando sem dar seta, né? Vai entrando direto assim, não dá seta, né? Não fala, não avisa, não. Quando nós formos crentes lá fora, o mundo vai mudar. Um exemplo disso, certa vez, um ateu, ele morava do lado de uma igreja. E ele passou anos ali morando e ele nunca recebeu um convite para ir naquela igreja. Porém, um dia a igreja pegou fogo, literalmente. E aquela gritaria toda, e o povo chamando o bombeiro, ele viu que a casa dele estava correndo risco também de ser queimada. Ele já foi lá para ajudar. A zeladora da igreja olhou para aquele homem e falou assim: você aqui, primeira vez que você veio na igreja? Ele falou assim: primeira vez também que essa igreja pega fogo. Você entendeu? O povo não vem para a igreja porque a igreja não pega fogo, mas aqui o fogo está pegando. Aleluia! Glória a Deus! Isso não é pentecostalismo, não. A gente não está defendendo aqui essas coisas de cuspir bola de fogo pro alto, de fazer, né, um mistério aqui dentro. Não é isso não. Mas o fogo do Espírito Santo de Deus, fogo puro, verdadeiro, o fogo que consome o pecado, o fogo que consome a frieza, o fogo que consome toda essa egoísta da sua vida, o fogo que traz santidade para você. É esse o fogo que nós queremos, é esse o fogo que nós queremos aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Trazendo para o testemunho uma pesquisa feita aqui no estado do Espírito Santo pela
O jornal A Gazeta demonstrou as 3 classes mais desvalorizadas, desacreditadas do Estado do Espírito Santo. Os 3 P's: políticos, polícia e pastores. Onde está nosso testemunho? Eu não quero falar por mim. Eu preciso ser corpo por eles. Eu preciso clamar por eles. Eu preciso clamar pela cura na vida deles. A gente chega a passar o ridículo de pessoas não quererem vender para pastor. Por quê? Os outros já queimaram o filme até o osso. Eu quero comprar um carro. O que você é? Sou pastor. Não, pastor a gente não vende, não, só avisa. É a piadinha também de pastor, assim, que isso traz para mim muita vigilância. Os 3 pastores se reuniram para bater um papo de cura interior, né? Desabafar e serem curados. Um chegou e falou assim: rapaz, minha maior fraqueza, meu maior problema é dinheiro, velho. Eu não aguento ver dinheiro não, que o negócio pega do meu lado. Aí o outro virou e falou assim: rapaz, meu problema é mulher, velho, é sexo. Eu não aguento ver as irmãs da igreja não, que o negócio fica feio do meu lado também. Aí o outro, escutando tudo, falou assim: rapaz, meu problema é a língua, velho. Eu não aguento ver um segredo que eu conto para todo mundo. Então assim, você vê o testemunho como é que está. O cara assumiu o ridículo de que vai fofocar os dois, né? Então assim, isso é triste, ok? Isso é algo que gera em nós mais vigilância, gera em nós mais responsabilidade. Nós somos um povo, a geração do avivamento, e a geração do avivamento, ela tem nojo do pecado. Amém. Ela assume o pecado, mas ela não compactua o pecado. Ela assume o pecado para ser curado do pecado, para ser liberto do pecado, não para ficar continuando no pecado. Eu já vi, por exemplo, só para que vocês tenham ideia, uma reunião de pastores, eu já vi pastores aceitando a Jesus numa reunião de pastores, o que comprova o primeiro argumento em relação ao avivamento. O avivamento não vai vir enquanto as conversões não forem genuínas e verdadeiras. O avivamento não vem sobre pessoas que deixam se iludir pela emoção e dizem bem assim: eu sou salvo, Jesus tocou em mim. Eu te pergunto uma coisa: você é convertido mesmo a Jesus, ou você é convencido de que você entregou a sua vida a Ele? A sua conduta revela quem você é. Eu te pergunto: para quem você vive? Para você ou para Deus? Quem vive para si mesmo morre para Deus. Quem morre para si mesmo vive para Deus. A morte para os nossos desejos, vontades, cobiças, isso significa vida de Deus dentro de nós. Para que Deus possa derramar toda a sua vida dentro de mim, dentro de você, é necessário que eu e você morramos para os nossos desejos e vontades. Ah, mas isso é chato, pastor. A gente vai morrer para os nossos desejos, para as nossas vontades. Ei! Seus desejos, vontades, cobiças serão purificadas e santificadas, porque serão as vontades e desejos de Deus. Aí você vai ter uma vontade mais pura, um desejo mais puro de ser alguém melhor para a sua família, de ser alguém melhor para a sua sociedade, para a sua geração. Preste atenção, não é uma oração que te faz convertido, mas uma vida de morte e de renúncia que te faz convertido. Os maiores índices de religiosidade estão no maior país protestante do mundo, Estados Unidos da América. As pessoas se satisfazem porque um dia entraram numa igreja, vieram na frente e disseram: eu entrego a minha vida a Jesus. E aí ficam tão acomodadas que vivem a vida mais porca e imunda do mundo. Mas quando são confrontadas, dizem: não, mas eu entreguei a vida a Jesus. Está garantido, velho. Está garantido. Não é assim que funciona. Como eu disse anteriormente, o que prova que nós temos salvação dele, irmãos, o que prova que nós somos verdadeiramente convertidos a Jesus,
é uma vida de constante transformação diante do Senhor e diante do sistema. Em primeiro lugar, o avivamento se torna real quando a conversão for genuína. Pergunta para quem está do seu lado: você é convertido mesmo? Não precisa esperar a resposta, não, só faz a pergunta. Segundo, o avivamento vem quando Deus se torna a nossa prioridade máxima. O avivamento só vai vir sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o ambiente onde você está inserido e plantado. O ambiente só vai vir sobre a sua igreja quando você colocar Deus como prioridade máxima na sua vida. Ei, o nosso tempo revela o nosso investimento, o nosso tempo revela o nosso coração, a nossa paixão e também o nosso desleixo, a nossa preguiça. Uma verdade que dói e confronta é a seguinte: a média do período devocional dos pastores, devocional é o período onde nós paramos para orar e lermos a palavra de Deus. A média da devocional dos pastores no Brasil é de apenas 15 minutos diários. Isso falando de pastor. Imagina a dos crentes e cristãos comuns. Quantos minutos você ora? Quanto tempo você investe na leitura da palavra? Não precisa nem responder quanto tempo você passa no Facebook, senão eu vou passar vergonha aqui junto. As pessoas hoje acordam cedo para ganhar dinheiro, não é verdade? Mas não acordam cedo para ganhar intimidade com Deus. Muitos acordam cedo sem problema nenhum e vão motivados porque vão ganhar dinheiro. E outros acordam resmungando quando vão orar, porque vão ganhar intimidade com Deus, achando isso a coisa mais terrível. Na Coreia do Sul, um país onde existe um grande avivamento lá, as reuniões de oração nas madrugadas são compostas de milhares de pessoas. 4 horas da manhã, 5.000 pessoas orando, reunião de oração. Gente do lado de fora esperando para entrar na reunião da 5. Pastor daqui do estado do Espírito Santo esteve lá, Hernandes Dias Lopes, da primeira presbiteriana de Vitória. Ele chegou e perguntou para um coreano, dizendo para ele: ei, vocês não acordam cedo de madrugada, vocês são orientais, vocês são disciplinados, vocês já são acostumados a acordar cedo. Então aquele crente virou para o pastor brasileiro e disse: vocês estão acostumados a acordar cedo para ganhar dinheiro. Nós um dia entendemos que Deus é a nossa maior prioridade. Por isso nós buscamos a Ele todas as madrugadas, porque queremos oferecer a Ele as nossas primícias do nosso tempo. Quem tem sede e fome de Deus tem duas opções: ou supre a sua necessidade ou fica desesperado. A sede e a fome de Deus, queridos, não nos incomoda. Sabe por quê? Por que isso não te incomoda? Porque ouvir uma verdade como essa não te incomoda? Porque nós já nos acostumamos com comidas espirituais de baixo valor nutritivo. Porque nos acostumamos a comer chips. Quem comeu chips aqui nessa vida? Que desgrama é aquela? Mas isso é um pouco, não te nutre, só passa fome na hora. Depois dá vontade de você comer mais uns 10 pacotes daquele. Então nós ficamos acostumados em comer esses alimentos de baixo valor nutritivo. Não! Eu vi um programa gospel na televisão, aleluia! Já estou bem para suportar as tentações. Nos contentamos com chips, balas e fast foods, ou seja, teologia barata, fogo estranho e programas de entretenimento gospel. Quem tem sede e fome de Deus tem duas opções: ou supre a sua necessidade ou fica desesperado. Hoje nós vemos um mundo que tem fome e sede de Deus. Não é verdade? Você concorda comigo? Que o mundo tem fome e sede de Deus. Amém? Um dos maiores argumentos que combatem os ateístas, os ateus, é que todos os estudos feitos com
todas as civilizações humanas até hoje comprovaram que todas essas civilizações tinham ali em seus relatos uma busca por um ser superior. Ou seja, Deus existe. O ser humano está em busca desse Deus. Porém, o que acontece? O mundo está cego. 2 Coríntios 4,4: e Deus, esse século, que é o inimigo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandecesse a luz do Evangelho de Cristo Jesus. Então o mundo está cego, e por estar cego ele busca Deus em coisas erradas e em lugares errados. Pessoas que buscam Deus em falsas religiões, outros que buscam Deus, buscam suprir dessa necessidade de Deus no seu coração através das drogas, através da prostituição, através das baladas, e só vão aprofundando cada vez mais o seu buraco, porque a dose fica cada vez mais forte. Não, se eu não adquirir com 10 gramas de cocaína, eu vou adquirir esse suprimento do vazio no meu coração com 20. Se eu não adquirir com minha satisfação total interior com uma mulher, agora eu vou transar com 2, com 3. Ou vai virar homossexual, igual o Rick Martin. E as pessoas ficam cada vez mais fascinadas por aquilo que o mundo dá, mas cada vez mais vazias de Deus, cada vez mais desesperadas. E o que mais me preocupa é ver o povo de Deus que sabe o endereço da casa do pão e o endereço da água da vida. Você sabe o endereço da casa do pão, amém? Amém. Sabe o endereço da água da vida? Amém. O povo de Deus sabe o endereço, sabe onde encontrar o pão da vida, sabe onde encontrar a água da vida, mas alguns acabam se desesperando no ambiente que contém a verdade. Por que, pastor, isso acontece? Porque não aceitam o confronto. Não aceitam o confronto. Ouvem a palavra até determinado ponto. Aí quando Deus vai confrontar, quando Deus vai tirar de você a melhor essência, você pula fora. Um culto como esse deve ser como um confronto, de Deus pegar você e colocar você contra uma parede como essa, e olhar nos seus olhos e dizer assim: você tem 2 opções hoje, ou você sai daqui melhor, ou você sai daqui pior. E aí quando você responde: Deus, eu quero sair daqui melhor, aí Deus vai espremer você, tira de você a essência que Ele quer de você, pega os cacos, junta, faz de você um vaso novo e te enche com o Espírito Santo de Deus. É isso que Ele faz. Uma palavra que não confronta não é uma palavra de Deus. A palavra de Deus sempre vai exigir de nós uma atitude. Sempre tem que exigir de nós uma atitude, porque a verdade liberta, a verdade confronta. Ah, ouvi a palavra de Deus, e o que você sentiu? Não senti nada. Então você não ouviu a palavra de Deus, ou seus ouvidos estão realmente corrompidos pelo mundo, pelo pecado. Uma pessoa desesperada é alguém que ainda não achou o suprimento verdadeiro para as suas necessidades. Quero dizer para você que entrou aqui nessa noite desesperado, eu quero falar para você: você só está desesperado porque você ainda não achou o suprimento verdadeiro para as suas necessidades. Mas nessa noite tem tudo isso que você precisa aqui para você sair daqui bem sucedido, vitorioso, tratado, curado, transformado. Deus se torna prioridade para mim e para você quando a bênção desce do altar dos nossos corações. Quando você fala bem assim: não quero mais colocar as bênçãos em primeiro lugar, eu quero colocar Deus. Tinha um amigo meu que me revoltou demais. Ele fez uma campanha numa igreja aí, pedindo a Deus um bem material. Ele fez campanha, jejuava, ia para o monte, para o vale. E aí certo dia eu encontrei ele e falei assim: cara, como é que tá a busca lá? Tá legal? Não estou indo mais não. Eu falei: por que você não está indo? Não, porque eu recebi minha bênção. Eu falei: meu irmão, na boa mesmo, vamos parar de conversar, porque querem pegar você na unha aqui, cara. Como é que você fala um negócio desse, cara? Você usou Deus. As pessoas estão idolatrando as bênçãos. Idolatrando as bênçãos. Talvez nem Deus que deu isso para ele. Talvez foi uma circunstância normal que ele teve condições de adquirir o bem. Deus nunca vai te abençoar se a intenção do seu coração é só as bênçãos.
Ele não vai te abençoar dessa forma que você está imaginando. Não, eu quero um namorado. Aí vem o namorado, você vai embora. Deus é onisciente e sabe que você vai fazer isso. Ele não vai te abençoar assim. Você pode conseguir um namorado por outras formas, de outras formas, mas não pelos meios que Deus quer para você. Você consegue me compreender, amém? Deus se torna prioridade quando a bênção desce do altar dos nossos corações, quando a face dele se torna o nosso alvo e as mãos a consequência desse ato. Quem prioriza Deus adquire o caráter e a amizade dele, o que significa que não teremos mais que correr atrás das bênçãos. São as bênçãos que começarão a correr atrás de nós. Ei, preste atenção aqui. Quando você começa a investir seu tempo em Deus, quando você começa a ter intimidade com Deus, quando você começa a fortalecer sua amizade com Deus, quando você só pensa em Deus, Mateus 6,33 começa a se cumprir na sua vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas básicas que na sua vida serão a você acrescentadas. E aí você começa a experimentar assim: não tem mais coisa, não tem coisa mais linda, mais agradável do que a presença de Deus. Gente, alguém que é íntimo, alguém que é amigo de verdade, sabe todas as suas necessidades, porque você conta tudo para ela. Se você tem intimidade com Deus, Ele vai saber tudo que você precisa. E o que vai acontecer? Você vai caminhando com Deus, você vai correndo na fé, na sua corrida de fé, e aí você vai olhar para trás, você vai ver que tem um monte de bênçãos de Deus te perseguindo. Você vai ver que o maná está caindo do céu, sem você pedir. Puxa vida, caiu o maná do céu, provisão. Ô Jesus, caiu um namorado aqui abençoado. Ô Pai, caiu aqui, Deus, minha casa própria. E você, sem pedir, você começa a caminhar ali, e você vê que as bênçãos do Senhor estão te perseguindo, fazendo como Elias. Deus mandando passarinhos, corvos trazer ali para você, na sua boquinha, o pão que Ele tem para te dar, te oferecer. Vamos buscar a face de Deus. Fala para o seu irmão aí. Vamos buscar a face de Deus hoje, irmão, em nome de Jesus. Olha o que John Wesley, dos grandes avivalistas do século XVII, disse: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Ele falou isso respondendo a pergunta de como ele atraía as multidões. Esse homem pregava para 20, 30 mil pessoas sem microfone, andando de cavalo de um lado para o outro, louco por Jesus, apaixonado por Cristo, vendo toda uma geração sendo transformada à frente dos seus olhos. E o segredo dele: eu decido me colocar em chamas, eu decido priorizar a Deus e ver o fogo de Deus me queimar, e o povo vai querer ver isso na minha vida, e eu vou ter a oportunidade de falar do amor de Jesus e ganhar muitas vidas para o reino do Senhor. Por último aqui, para nós encerrarmos, o avivamento ele nasce quando o pecado morre. Vamos dizer todos juntos? O avivamento nasce quando o pecado morre. Mudança de cenário, transformação de uma família, poder e autoridades espirituais. Nada disso pode ser alcançado se o pecado estiver enraizado no nosso caminho. Não tem como. Não tem como. Deus não compactua com o pecado. Deus não compactua com o pecado. Tem gente que pensa que vai dar nó em Deus, gente. Pelo amor de Deus, o mundo se tornou assim, um cúmulo, sabe? Chegou ao cúmulo da idiotice. Não, Senhor, sabe o que é? Eu não vou entregar o dízimo dos 10%, não. Eu vou fazer aqui um negócio do Senhor. Eu vou dar só 5%, ok? Mas no mês que vem a gente restaura isso aí. Não, Senhor, eu só vou pegar isso aqui, meu chefe saiu, né? Só vou pegar esse dinheiro que ele deixou aqui de bobeira em cima da mesa. Mas no outro mês, Senhor, eu vou orar por ele, para Deus, o Senhor abençoar ele com muita prosperidade. Tem gente que chega assim, ao ridículo, pensando que Deus vai compactuar. É igual a geração que quer se manter virgem aí de cristãos e vive praticando sexo oral e anal, pensando: não, Deus não vai considerar isso como uma perda de virgindade. Deus vai considerar isso como algo comum. Fuja dessas práticas em nome de Jesus. Isso tem aumentado cada vez mais no meio do povo de Deus. Vale a pena esperar em Deus, não vale, menina solteira? Vale a pena esperar em Deus, não vale, menino solteiro? Amém? Vale a pena esperar. Nada disso pode ser alcançado. O avivamento não pode ser alcançado
se o pecado estiver enraizado no nosso caminho. Se nós permanecermos no pecado, Deus se volta contra nós. Ei, preste atenção, igreja. O maior inimigo que nós podemos ter é o próprio Deus. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando você permanece no pecado, Deus é o seu maior inimigo. Me prova isso, pastor. O povo de Deus no deserto, Deus foi contra esse povo murmurador e desobediente, e eles pagaram caro por isso, e muitos não viram avivamento na terra prometida. Quando você permanece no pecado de forma voluntária, de forma consciente, de forma deliberada, Deus está contra você. Ele não está ao seu favor no pecado, Ele está contra você. Ele se torna o seu maior inimigo. O que fazer então para trazer Deus para o nosso lado? Vivendo em santidade. O pecado alimenta demônios, santidade alimenta o Espírito Santo de Deus. Ok? Aleluia, avivamento chegando lá atrás. Recebe aí, cabelo. Em nome de Jesus. Nós precisamos trazer Deus para o nosso lado dessa forma, vivendo em santidade e odiando o pecado, tendo nojo do pecado. Hoje se fala muito, queridos, em libertação, mas pouco se fala em arrependimento. Muito se fala em libertação. Não, você precisa fazer libertação. Não, você tem um passado muito negro, você precisa fazer libertação. E pouco se fala de arrependimento. Qual é o resultado disso? O ser humano se torna a maior vítima, pois o diabo e o sistema são culpados de tudo. Conhece gente assim? Não, pastor, tinha que trair minha mulher, porque você sabe, né? O mundo está cheio de coisas assim fofas ao meu redor, e eu preciso satisfazer esses desejos incontroláveis. Aí eu acabei traindo minha mulher. Mas assim, o diabo é sujo, né, pastor? O diabo é muito nojento, na verdade. Os caras vêm assim pra gente, eu falo: meu irmão, então um baita do sem vergonha, rapaz. Você é safado, ó. Você é sem vergonha. Você está botando a culpa no diabo? Não, pastor, porque deu errado. É culpa do diabo. O diabo é sujo, pastor. Sujo é você, miserável. O que acontece? Nós precisamos ter sabedoria quanto a isso. Não podemos confundir as obras da carne com as obras do Espírito. Diga em voz alta comigo aqui agora. Capeta é capeta, fala. Capeta é capeta. Ser vergonhice é ser vergonhice. Diga pro seu irmão: você entendeu? Fala com ele: você entendeu aí? Entendeu? Beleza? É isso aí, poxa. Não, quando é do capeta, a gente sabe que é do capeta, mas não tem dessa situação. Tudo é culpa do capeta. Coitado do capeta, rapaz, ele está chorando lá no canto, lá, tanta culpa que ele leva. Tem gente que peca de forma tão, sabe, agressiva, que o capeta deve olhar assim e falar assim para Deus: ó Deus, ó, isso aí nem eu consigo fazer uma desgraça igual essa. Senhor, que criatura maligna e perversa que criaste. Meu Pai do céu. O capeta assusta com algumas atitudes de seres humanos aí. Mas, Senhor, aquilo ali não foi, ela não ficou endemoniada, não. Parece que ela que me incorporou. Hoje se fala muito de libertação, mas pouco se fala de arrependimento. O pecado precisa ser tratado com arrependimento, com reconhecimento. Deus vai te abençoar quando você chegar para Deus falando assim: Deus, toma aqui, ó, a minha vergonha, meu pecado está aqui. Eu vou expor ao sol da justiça, que é o Senhor. Queima esse pecado aqui na minha vida. É você mostrar para Deus sem reserva: Senhor, está aqui, ó, essa vergonha aqui, essa área aqui purulenta, vergonhosa aqui, ó, estou mostrando para o Senhor. Estou confessando e dizendo que eu não quero viver mais essa desgraça dessa vida. Eu quero viver a vida do Senhor para mim. Aí você vai ser curado. Agora, se você ficar maquiando as coisas, você nunca vai ser curado. Expõe o seu pecado. É na exposição que o sol da justiça vem e queima. É na exposição que o fogo do Espírito Santo vem e te purifica, vem e te santifica. Porque o pecado avança, pastor? Porque nos acostumamos com ele e não guerreamos mais. Sabe o que o inimigo mais quer roubar de você? Preste atenção aqui. Ele quer roubar o desejo de guerra e de combate dentro de você.
Porque se ele vê que você não tem mais força, não tem mais desejo de guerrear para ver sua família feliz, ele vai dar um forró lá no inferno. Se ele vê que você não tem mais vontade e desejo de guerrear para ser santo, ele vai assim, decretar a sua falência. Ele vai decretar a vitória dele na sua vida. Nós não podemos deixar de guerrear nunca. Nós precisamos guerrear, nós somos guerreiros do Senhor. Somos ou não somos guerreiros do Senhor? A guerra só acaba no dia que Jesus vier nos buscar, ou no dia que Ele nos levar mesmo. Precisamos guerrear. O diabo não pode tomar isso de nós, porque enquanto estamos guerreando, estamos dizendo: eu estou vivo, Satanás. Você não me matou não, eu estou vivo. Eu posso estar abatido, eu posso estar triste, eu posso estar todo arrebentado, mas o meu foco está em Jesus. E aí, meu irmão? É como aqueles desenhos do Papaléguas. Quem lembra desse desenho do Papaléguas? 1900 e lá vai fumaça. Quando o coiote, que era doido para matar o Papaléguas, soltou aquela bomba, não sei se você viu aquele episódio, soltou aquela bomba, e aí o mundo todo ficou escuro. Lembra desse episódio? O mundo todo ficou escuro, e o coiote só dando risada lá, falando assim: acabei com o miserável agora, véio. A poeira baixou, o Papalégua lá, bibi. O diabo faz isso com muitos de nós. Solta uma bomba, tirei do emprego que ele mais queria, não influenciei para ele não estudar e não passar no concurso que ele mais sonhava, detonei, joguei a bomba lá na família dele agora, separação de um e de outro, isso e aquilo, briga daqui e dali, doença, enfermidade. E aí, quando a poeira baixa, você está lá igual Jó, porque você aí o capeta fica endemoniado de vez. Aí ele fica bravo demais. Diga para o seu irmão: você em Cristo é invencível. O pecado tem atrasado o avivamento e também a vida de muitas pessoas. Preste atenção, já estou encerrando. O pecado, ele atrasa o avivamento e também atrasa a vida de muitas pessoas. Você pode refletir aí por alguns instantes e pensar em situações da sua vida onde você escolheu o pecado e teve sua vida atrasada, teve seu ministério atrasado, teve seus sonhos atrasados, teve seus projetos atrasados, sua família sofreu desse atraso também. Em Deus e em santidade, o nosso tempo, ele é redimido. Talvez você que está aqui pode assumir essa realidade: poxa, pastor, eu tive sérios danos na minha vida por causa do pecado. Realmente eu trazei minha vida, era para mim estar no estágio maior na faculdade, já era para mim estar casado, já era para mim estar com uma família constituída, estar no melhor emprego, mas por causa do pecado eu acabei atrasando a minha vida. Eu quero dizer para você: enquanto existir o cheiro das águas, o tronco não morre. O rio de água viva está passando perto de você. Esse rio de água viva traz vida para você. Enquanto tem rio de água viva, tem esperança para você. O seu tempo será redimido se você entregar a sua vida e essa situação nas mãos de Deus. Deus pode dobrar tudo isso na sua vida em nome de Jesus. Sem santidade, queridos, não há avivamento, e sem avivamento não há progresso. Quero falar aqui do avivamento do país de Gales, século XIX. Sabe como é que esse avivamento começou? Através de um adolescente chamado Evan Roberts. Ele um dia entrou no gabinete do seu pastor, e seu pastor estava de joelhos orando, dizendo assim: Deus dobra a minha vida, Deus dobra a minha vida. Ele falou assim: se o pastor está clamando para Deus dobrar a vida dele, eu vou ter que clamar para Deus terminar com a minha. Então ele saiu daquela reunião, daquela cena, extremamente impactado pelo Espírito Santo de Deus, e começou a orar, clamando a Deus por um avivamento.
E ali outros jovens, adolescentes começaram a se juntar nele. E começaram a orar, clamando a Deus por um avivamento, pelo enchimento do Espírito Santo de Deus na vida deles. E aí os vizinhos começaram a frequentar, porque viam que a tocha estava acesa. A tocha estava acesa. E essas reuniões de oração começaram a tomar proporções cada vez mais gigantescas. E para resumir aqui a história, o avivamento do País de Gales foi um dos maiores na história do cristianismo. Em apenas 3 meses, foram 100.000 conversões de pessoas a Cristo Jesus. Uma das maiores paixões naquela época, o futebol, teve os seus dias contados a partir daquele avivamento. Por quê? Porque os jogadores entregaram a vida a Jesus. E os jogos eram os domingos. E domingo tinha culto. E eles preferiam ir para o culto do que ficar jogando bola lá no campo. Acabou a liga de futebol. Por quê? Os jogadores tinham entregado a vida a Jesus. Os bares fecharam, os boates fecharam, se transformaram em igrejas. As cartas que saíam de País de Gales e atingiam outros países levavam esse avivamento para quem lia, para quem tinha um contato com as informações. As pessoas que trabalhavam nas minas de minério tinham o costume de dar comandos aos jumentos através de palavrões. E aí esses camaradas se converteram e os jumentos ficaram empacados, porque ninguém queria xingar palavrão para o jumento andar. O avivamento sacudiu e transformou uma nação. Tudo porque um jovem decidiu priorizar Deus na vida dele. Porque um jovem decidiu exterminar o pecado na vida dele e valorizar aquilo que Deus tinha para ele. Roberts disse certa vez na capela de Moriá em dezembro de 1903: eu estendi minha mão e toquei a chama do Espírito Santo. Agora eu estou queimando e esperando por um sinal. Quantos querem estender sua mão e tocar na chama do Espírito Santo de Deus? Meu clamor é o mesmo de John Wesley, que disse certa vez: dai-me 100 homens, Deus, que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Ti somente, ó Deus, e eu assim abalarei o mundo. Tira a poeira, irmão, tira a poeira, irmã, desse avivamento. Tira a ferrugem desse avivamento que Deus tem para você. Ou você busca o avivamento, ou o avivamento busca outras pessoas. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos. Não se distraia com nada agora. Repita comigo em voz alta essa oração dizendo: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque nessa noite a sua palavra acertou em cheio o meu coração. Eu te agradeço, porque nessa noite a chama do Teu Santo Espírito está sobre a minha vida. E eu decido nesta hora tocar nessa chama e renunciar ao pecado. Eu decido entregar a minha vida nas Tuas mãos, ó Deus, e pedir a Ti que me enchas com o Teu Santo Espírito. Risca o meu nome, ó Pai, do livro da condenação. Escreve agora meu nome no livro da vida e me faz hoje uma nova criatura. Em nome de Jesus.